Olá meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. Hoje vamos iniciar um novo assunto, vamos passar a falar agora da Europa medieval, o nosso próximo momento histórico, né, que sucede às questões que já foram trabalhadas acerca do Império Romano, né, a complexidade que é o Império Romano, a civilização romana, e a nossa próxima etapa, dos nossos debates históricos vai ser justamente a Europa medieval. Vamos começar a trabalhar as complexidades, as conjunturas, os elementos principais que envolvem a Europa medieval. Então presta bem atenção, fica conosco, né, porque nessa nossa série de aulas a gente vai começar a falar sobre a questão do feudalismo, vamos tratar as questões da Inquisição, vamos tratar as questões da heresia, de heresias, né, o poderio da igreja, como a igreja passou a lidar e viver dentro dessa Europa medieval, o esfacelamento do império e as instituições romanas e como é que a vida passou a se portar na Europa. A gente tem uma nova conjuntura de sociedades com novos elementos, novas tradições, novas possibilidades, novas hipóteses. Então essa série de elementos diferentes, características ímpares, conjunturas singulares, que vão dar a importância, né, desse novo período, importância desse nosso novo movimento, que é o Império Romano? Não, que é a Europa medieval, certo? Então, diferente, né, do que houve no Império Romano, por exemplo, que a gente tem uma sociedade estruturada, que a gente tem uma sociedade singularizada, que a gente tem uma sociedade dentro de um único padrão e elemento conjuntural social, na nossa nova sociedade, nesse novo segmento, nessa nova cultura, né, que se assim podemos falar, a gente vai ter uma região esfacelada, né, do ponto de vista unitário, né? Talvez o único ponto que vai passar a ligar a Europa medieval vai ser o elemento fé, né? E ainda de uma forma assim, entre muitas aspas, muitas observações, porque a cultura e a tradição romana, para as pessoas mais do interior, elas vão continuar existindo. Então a igreja ela vai fazer um esforço muito grande para se tornar majoritária, para se tornar a única instituição religiosa aceitada dentro das conjunturas e dentro dos padrões europeus. Mas vamos lá começar a falar sobre isso, né? Vamos fazer uma rápida revisão, né? Retomar um pouco dos acontecimentos que vão levar ao fim o esfacelamento do Império Romano, né? O Império Romano ele cresceu muito. Até este momento foi o maior império da história da humanidade. Depois, claro, obviamente ele foi superado, né? Especialmente pelo Império Britânico, que hoje foi o maior império de todos até hoje, né? O Império Britânico, que é o chamado império onde o sol nunca se impõe, mas para o momento da antiguidade o Império Romano é o maior império de todos. E o Império Romano ele é interessante, ele é característico porque ele começou a enfraquecer, né? Por vários motivos, como a gente sabe. Primeiro, o Império cresceu a tal ponto de que não tinha como mais fiscalizar as fronteiras, né? Então, quando havia um conflito em um determinado lugar, daqui que se deslocasse tropas, daqui que se deslocasse um exército, um contingente que fosse resolver um determinado problema em um determinado ponto, aquele problema já tinha tomado uma proporção tal que já não tinha nem mais graça. Então o Império ele cresceu tanto que ficou difícil a sua automanutenção, o seu autocontrole, a sua administração, certo? Então o Império cresceu muito numa época que não havia comunicações fáceis, né? Como o WhatsApp, que a gente tem hoje, como sinais de Wi-Fi, televisão e afins. Então as comunicações eram difíceis, os deslocamentos, os meios de transporte mais complicados ainda, né? Então isso é um fator que vai ajudar a enfraquecer o Império. Um outro motivo, certo? Ainda ligado a esse Império enorme, vai ser os custos com os militares, né? Você pagava um soldo de um soldado grande, né? Um custo grande para manter um contingente militar a ponto de sustentar o Império Romano não era coisa fácil, né? Os custos eram muito longos, os custos, né, para a manutenção eram complicadíssimos. Então, isso é um ponto que a gente tem que levar muito em consideração, tá certo? Um outro elemento que a gente não pode deixar de falar em hipótese alguma, certo? A gente não pode deixar de falar
em hipótese alguma, certo? Não podemos esquecer, é a corrupção de alguns imperadores, certo? E do Senado de uma forma geral, que isso vai ajudar a aleijar ainda mais o Império Romano. Isso é um outro elemento, um outro motivo, né? Então a gente já tem aí 3 motivos que vão enfraquecendo o Império. Então o Império já vem cambaleando. O motivo principal, né, derradeiro, mas este não seria capaz de derrubar o Império se não fosse esses outros elementos que a gente já citou aqui, vai ser a invasão dos povos bárbaros, né? A invasão dos povos germânicos, que eram povos que viviam aos arredores de Roma. Estes vão começar a entrar no Império lenta e gradualmente, né? Em determinados momentos até incorporando-se à estrutura de Estado romano, né? Participando do exército, e participando como trabalhadores, né, nas áreas agrícolas. Então eles vão entrando dentro das estruturas do império, assim como quem não quer nada, e participando do elemento da sociedade romana, vão sendo absolvidos. Em um segundo momento é que eles vão começar a invadir com violência. E Roma, mediante todos os problemas que já tinha, não tinha mais condições de suprimir o ataque dos povos germânicos, né, que eram chamados pelos romanos de bárbaros, porque não falavam nem o idioma latino, nem o grego, nem tinham os mesmos costumes dos romanos e gregos. Certo? Então, por conta disso, eles eram chamados pejorativamente de bárbaros. E aí esses povos bárbaros, entre aspas, certo? Eles começam a invadir Roma. Roma não tem mais condições sociais, políticos, econômicos de revidar essas invasões. Então, assim, Roma vai conviver com esse problema dos germânicos, né, dos povos bárbaros, por muito tempo, né? E entre os principais povos bárbaros germânicos, a gente pode citar, certo? Os germanos, os próprios germanos, né? Eslavos, os povos escandinavos, os povos hunos, certo? A gente pode citar estes como os principais, não vão ser os únicos, certo? Mas os principais para este momento, para esta conjuntura, certo, meus amores? Então, foquem bem nisso, prestem bem atenção nisto, tá certo? Isso é um elemento, um dado importante que nós não podemos nos esquecer em hipótese alguma, tá certo? Então, prestem bem atenção nisso, não esqueçam disso, por favor. Então, são dados importantes, né, que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que se sustentar. São esses dados dessas invasões romanas. O exército romano não tem condições de revidar. Constantino, né, ele ainda vai fazer um esforço para tentar salvar o império, como a gente viu na nossa última aula. Ele vai partir Roma em 2 regiões principais, certo? Ele divide Roma em Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, né? E o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, mas ainda assim isso ainda ajuda ainda mais a enfraquecer o Império Romano. E de fato Roma ela vai ser conquistada, né, no ano de 476 depois de Cristo, né? Ela vai ser invadida pelos povos bárbaros, né? Odoacro, ele vai substituir, vai o último imperador romano, né? Rômulo também, que se chamava também Rômulo, né? Ironia do destino. E com isso a gente tem o fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, né, cuja capital era Constantinopla, certo? Lá no Império Bizantino, né, Bizâncio, vai continuar existindo, tá certo? E vai continuar subsistindo por mais 1000 anos. Então, assim, o Império Romano do Oriente vai continuar, tá certo? O esforço de Constantino não foi de todo inútil, né? Agora o Império Romano do Ocidente, isso ajudou a enfraquecer ainda mais Roma e, infelizmente, acaba. O que é que vai levar a esse início de Idade Média e fim do Império Romano, então? Tá certo? Essa nova conjuntura. Constantino, né, o imperador, quando ele dividiu o império, né, as pessoas já tinham a noção do que estava por vir, apesar que isso é uma coisa que ainda vai durar muitos anos para frente, né, mas já começaram a migrar para as zonas rurais. Certas pessoas elas sabiam que as cidades estavam perigosas, né? Estavam havendo muitas invasões desses povos germânicos, que muitos eles incendiavam cidades, eles destruíam regiões, eles matavam pessoas.
Então eles começaram a fugir para regiões mais distantes que pudessem se proteger desses ataques dos povos bárbaros. Quem tinha dinheiro, certo? Quem tinha dinheiro começou a edificar construções para promover a sua própria proteção. Aí a gente tem as construções de castelos, de regiões muradas, que o possibilitassem de se proteger, certo? Quem tinha dinheiro saiu na frente e tinha essa autonomia a mais. Quem tinha dinheiro, certo? Quem não tinha dinheiro também temia pela sua vida, né? Obviamente, logicamente. E saía de dentro de Roma, fugia para as zonas rurais também, mas como não tinha dinheiro para construir, né, um sistema de proteção, um castelo, uma região murada, pedia abrigo e pedia apoio a esses senhores da terra, né? Que posteriormente a gente vai passar a chamá-los de senhores feudais, quando o feudo ele vai de fato se instituir, né, como um modelo econômico, político e social. Eles passavam a pedir apoio nessa e proteção a essas pessoas, e os donos dessas regiões fortificadas, eles até permitiam essa entrada. Eles diziam assim, olha, tá bom, entrar, entre, vai ser um prazer, por que não? Mas, contudo, todavia, entretanto, nada de graça, né, meu bem? Nada de graça, né, meu amor? Então, se você quer entrar aqui, beleza. Você pode se instituir, se instaurar, você vai ficar numa boa. A gente vai permitir que você fique sem estresse. Em compensação, certo? Você vai se comprometer a nos servir. Você topa? A pessoa desesperada, né? Ou eram os povos germânicos, ou era o servilismo. Então muitas acabavam topando, né, o desafio de servir essas pessoas que tinham recursos para designar proteção. Então essas pessoas passavam a entrar dentro dessas regiões fortificadas. Os castelos, né, que vão surgir aí no século 4, 5, 6, 7, 8, né, eles nada mais eram, as pessoas pensam que eram construções de luxo, né, para poder ostentar. Na verdade, não. Um castelo é uma fortaleza militar, tá certo? Ele é uma fortaleza. A função dele é ser uma fortaleza. Nada mais, nada menos. É uma fortaleza militar, certo? E como tal, a sua obrigação, a sua função é servir para proteger, né? Para proteger. Então esses povos, eles entravam, adentravam essas regiões, certo? Se estabeleciam, se fixavam e estavam lá, né, vivendo, né, aquela singularidade de estarem protegidos, né, por um senhor, né, porque estavam dentro da região murada, com fortaleza, e que estes tinham recursos para pagar mercenários para patrocinar a sua proteção e daqueles que estavam sob a sua guarda, mas em compensação eu tinha que servi-lo, né? Tinha que vender a minha força de trabalho para patrocinar o bom andamento da região onde ele estava, do serviço dele, da vida dele, da proteção dele. Então a gente tem o servilismo, né? A formação de pessoas que vão ser senhores e de pessoas que vão ser servas. Isso é o início, né, do sistema político-econômico que vai dar origem ao feudalismo, tá certo? Então o feudo ele vai surgir disso, tá certo? O que seria o feudalismo, né? O feudalismo ele é um modelo, certo, que vai passar a ser um usurpador do modelo centralizador que Roma tinha, né? Vai ser um substituidor daquele modelo. O Império Romano ele tinha um modelo unificado e centralizado de poderio, certo? O feudalismo ele se opõe a isto, porque eram modelos descentralizados. Então, assim, dentro da minha propriedade, eu, enquanto senhor, quem manda sou eu, quem faz as leis sou eu, quem cunha as moedas sou eu. Então, dentro daquela propriedade, eu funciono como se fosse um mini-rei, certo? Então, quem tem seus feudos é o manda-chuva dali, tá certo? Quem tem seus feudos manda dentro daquele modelo político-econômico. Então, é um modelo descentralizado, né, comparado ao império. O que seria o feudalismo, né? Modelo econômico, político, social,
em que quem possui a terra, quem é o dono da terra, certo? Ele tem uma liberdade política de mandar, né, de criar leis naquela região, e tudo que está nela, incluindo as vidas humanas, estão alienadas a ela e pertencem a ela e vivem para ela. Inclusive a questão das pessoas, né? As vidas humanas passam a ser espécies de servos dessas pessoas, né, que são os donos da terra. Tá certo? Mas na nossa próxima aula, a gente vai continuar a falar, né, sobre a questão do feudalismo. Vou explicar a vocês as características maiores do feudo, né? A questão da igreja, do poder da igreja e suas tradições que vão começar a ser criadas e desenvolvidas agora na Europa medieval. Para vocês, um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Tchau, tchau e valeu!